Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Samuel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como customizar o Django Admin de uma forma que o usuário logado só tem acesso aos objetos que ele mesmo criou. Você vai aprender isso nessa aula. Só que além disso, eu vou mostrar várias dicas durante o vídeo, várias coisas legais que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você quando você estiver desenvolvendo outras funcionalidades. Então, assiste o vídeo todo, mesmo que você não esteja precisando mexer com esse tipo de permissão, beleza? E agora uma outra coisa muito importante. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, se de alguma forma eu conseguir te ensinar uma coisa nova ou te ensinar uma coisa que você já sabe de um jeito diferente, curte o vídeo, deixa um gostei aí e também deixa um comentário com o seu feedback ou então até mesmo com um próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é um comentário de um inscrito no canal, que é o Renato Coelho. Renato, muito obrigado por ter compartilhado a sua dúvida e me dar a oportunidade de gravar esse vídeo. A dúvida do Renato era exatamente essa. Como que ele criava um produto, como que ele configurava de forma que o usuário só pudesse ver as coisas que ele cadastrou. Aí logo em seguida eu respondi o Renato explicando para ele como ele faria e ele fez e voltou aqui e deu um feedback falando que funcionou. Então, parabéns Renato e muito obrigado por ter compartilhado esse feedback, por ter voltado aqui no canal e falado que deu certo. E se você aí gostaria que eu esclarecesse alguma dúvida sua, faça igual o Renato. Coloca um comentário aí no vídeo para a gente trocar uma ideia. Então, beleza. Para facilitar para a gente, eu fiz uma agendazinha aqui, ó, para a gente se guiar. Isso que eu falei foi a introdução. E a partir de agora eu vou mostrar para você qual foi a estrutura mínima que eu utilizei para começar esse exemplo. A estrutura mínima que eu tenho aqui, eu criei um model chamado programador. E o único campo que o meu programador tem é nome. Isso não vai interferir em nada. E aqui na meta do meu modelo, eu configurei algumas coisas. Eu configurei o verbose name plural, que é o nome que aparece lá na listagem do Django admin, nessa listagem aqui, ó. Eu vou colocar as telas lado a lado aqui para você ver. Esse verbose name plural é o nome que aparece aqui, ó. Programadores, tá vendo aqui? Aqui e também quando eu entro aqui na página principal, tá aqui, ó, programadores. É para isso que serve o verbose name plural. E o ordering, que eu coloquei nome, serve para ordenar os nomes dos programadores em ordem alfabética baseada no nome. E por fim, esse str aqui, ó, é o que determina o nome que vai aparecer aqui na tabela do admin. Por exemplo, se ao invés de retornar nome, eu retornar qualquer outra coisa aqui, ó, e vou atualizar a página aqui, essa coisa aparece aqui na listagem, beleza? Então a gente sempre retorna um atributo do próprio modelo que seja interessante para a gente. No nosso caso aqui, como a gente só tem nome, a gente retorna o nome. Então, esse aqui é o meu modelo. E para que ele aparecesse lá no admin, eu fiz a configuração mínima. Coloquei admin.site.register e coloquei como parâmetro o modelo. Beleza? Bem simples. Então agora qual que é o próximo passo? Como a gente quer que o usuário só veja as coisas que ele cadastrou, de alguma forma eu tenho que salvar que foi ele que registrou aquele objeto. Então como que eu escolhi fazer isso? Eu vou criar um campo lá no, no meu modelo programador que identifica quem que foi que criou aquele programador. Então eu vou chamar esse campo aqui, ó, criado por. E esse campo vai ser uma foreign key. Vai ser uma foreign key que aponta para o usuário logado. Como nesse caso aqui eu estou usando o usuário padrão do Django, então eu vou colocar aqui, ó, que é o user, que fica lá em contrib alt models. E quando eu crio uma foreign key, eu tenho que colocar mais algumas coisas. Eu tenho que colocar o parâmetro onDelete,
que esse parâmetro ele determina o que vai acontecer quando eu apagar o usuário. Por exemplo, eu crio um usuário e esse usuário cria um programador. O que vai acontecer quando eu apagar o usuário? No meu caso aqui, eu quero que quando apagar o usuário, o programador fica como nulo aqui. Quem foi que criou ele vai ficar um campo nulo. Então eu coloco models.setNull. Como eu vou colocar null nesse campo, eu preciso permitir que ele seja nulo no banco de dados. Então eu coloco null igual a true. Se eu vou permitir que esse campo seja nulo no banco de dados, eu não posso obrigar que ele seja preenchido lá no formulário do usuário. Então eu preciso colocar o blank também true. Bom, eu acho que com essa explicação deu para entender bem a diferença de blank, true e onDelete. Mas se você não entender, lembra de colocar aqui nos comentários que eu respondo sempre que é possível. Então tá, feito isso, eu vou colocar... vou colocar mais uma coisa aqui, ó. Verbose name. Não precisa não. O verbose name é se eu quisesse escrever um nome diferente para ele, mas eu acho que criado por tá legal. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma migration. Então eu vou rodar aqui no meu PyCharm, já tem configurado aqui, Make Migrations. Pronto, rodou legal, adicionou o campo. E agora eu vou rodar o Migrate, que aplica essa migração no banco de dados. Pronto, já aplicou aqui no banco de dados. Então como que a gente pode conferir isso? Se eu voltar aqui e abrir um programador qualquer, vai aparecer um campo a mais aqui, ó, onde eu posso escolher quem foi que criou aquele campo. Porém, esse não é o comportamento que a gente quer que isso seja automático. Então aí já entra, já vamos ver aqui qual que é o nosso próximo item da lista aqui. O nosso próximo item é criar um modelo de admin customizado. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu admin.py, onde eu simplesmente coloquei isso aqui, e vou criar uma classe nova, que eu vou chamar essa classe de programador admin. E essa classe ela tem que herdar de admin.modeladmin. Aí eu coloco qualquer coisa que eu quiser aqui. No caso, só para a gente testar mesmo, eu vou colocar um pass, que é uma indicação para ela não fazer nada, ela só vai herdar do modeladmin. E aqui onde eu estou registrando o meu modelo, eu falo que ele vai usar essa classe. Então eu coloco aqui vírgula e o nome da classe. Feito isso, não muda em absolutamente nada, porque a gente herdou, mas a gente ainda não customizou. Então está tudo exatamente igual. Então essa foi a parte de criar um admin customizado, mas a gente ainda não começou a customizá-lo de fato. E o próximo passo é colocar esse campo como não editável, porque eu não quero que o usuário possa mudar esse campo. Então o que eu vou fazer? Esse campo aqui, ó, só para ficar bem claro. Eu não quero que ele mexa nesse campo aqui. Esse campo aqui não pode ser editável. Então aqui no meu modelo customizado, no meu programador admin, eu vou colocar o seguinte, vou colocar read only fields. E qual que vai ser o campo read only? Vai ser o campo criado por. No caso, como isso aqui é uma tupla, se ela só tiver um objeto, eu tenho que terminar com uma vírgula aqui. Beleza? Então, feito isso, vamos conferir o resultado. Vou dar um F5 aqui. Pronto. Já não é possível mais editar esse campo. Ó. Então agora a gente vai para o próximo item da nossa lista aqui. Ó. Como associar o objeto salvo com o usuário logado. Então, bom, aqui vem uma parte muito importante. A gente precisa sobrescrever um método nativo da classe modeladmin. Esse método em específico se chama saveModel. E como que eu faço para sobrescrever? Eu dou um def, coloco o nome dele, que é saveModel, né? O PyCharm até completou aqui para mim. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero que aconteça. A primeira coisa que tem que acontecer é eu pegar o usuário que está logado atualmente, né? Então eu vou criar uma variável. Usuário é igual a request.user. Esse request.user, ele pega o usuário logado. Então eu joguei isso para dentro de uma variável. Esse método saveModel aqui, ele recebe alguns parâmetros. E esse parâmetro aqui, ó, obj,
é, de fato, o objeto que está sendo salvo, que no nosso caso é o programador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o obj.criado por vai receber, a partir de agora, o usuário. Pronto. A única coisa que eu fiz foi mudar um atributo desse objeto. E depois disso aqui, o que eu faço? Neste caso aqui, eu quero que depois de eu mudar esse campo, o método nativo SaveModel continue fazendo o que ele tinha que fazer mesmo. Então, como que eu faço? Eu chamo o super. Eu chamo o super da classe que eu estou criando aqui agora e chamo o SaveModel dela, passando os mesmos parâmetros que eu recebi aqui em cima. Basicamente, todo método que você for sobrescrever, ele vai ser bem parecido com isso. Você faz o que você quer antes dele, chama ele e faz o que você quer depois dele. Pode mudar uma coisa ou outra, mas basicamente essa é a principal forma de você sobrescrever o método. Pronto. Feito isso, agora a gente vai testar. Eu vou voltar aqui na minha página da web. Vou dar um F5 aqui. Na verdade, eu vou voltar aqui na lista principal de programadores e vou clicar em adicionar. E vou adicionar um programador chamado João da Silva. Veja que o campo aqui está Read Only. E eu clico em salvar. Pronto, salvei o João da Silva. Se eu clicar aqui no nome João da Silva, cadê ele? Está aqui. Olha só, já apareceu que ele foi criado por Samuel. E não tem como mudar. Então, a primeira parte, que é determinar quem salvou, tá ok. Deu certinho, deu muito bom. Agora a segunda parte é fazer que só apareça para o usuário logado os programadores que ele cadastrou. Então, como que eu vou fazer isso? Só conferir se é isso mesmo na nossa lista aqui, né? É isso mesmo. Exibir na tela apenas os objetos criados pelo usuário logado. Então, para isso, eu volto aqui no meu PyCharm e vou sobrescrever um segundo método. Esse segundo método chama getQuerySet. Toda vez que você vai exibir uma lista de objetos ou exibir um objeto em específico, ele chama esse getQuerySet. E a gente vai sobrescrever para que ele só permita os que eu criei. Então eu vou sobrescrever exatamente igual de cima. Def getQuerySet. Só que nesse caso aqui, um pouco diferente do de cima. O de cima eu mudei alguma coisa antes e chamei ele depois. Chamei o método principal depois. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou chamar o principal primeiro, né? E vou atribuir ele a uma variável que chama QS. Então eu vou colocar aqui, ó, super getQuerySet, passando o request. Tudo que eu recebo aqui em cima eu passo para ele aqui. E tudo que ele me retornar vai estar dentro dessa variável QS. Essa variável QS, em resumo, ela é um query set do Django, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse query set. Então eu vou colocar aqui QS é igual a QS.filter, porque no caso eu estou aplicando um filtro aqui para ele ver só alguns objetos. E nesse filtro eu vou falar que só pode aparecer quem o campo criado por foi igual a request.user. Ou seja, somente quem o campo criado for tiver o meu nome, o nome do usuário logado. Depois disso, eu vou dar um return QS. É esse QS que eu acabei de alterar. Então vamos testar se isso vai dar certo? Vou abrir a página aqui. Voltar na lista aqui de programadores. Deu um erro, deixa eu ver aqui, ó. Cannot resolve keyword, criado por. Oh, meu Deus do céu, isso aqui foi eu que escrevi errado. Me desculpem, mas isso é muito comum na programação, né? Em vez de ser criador por, é só criado por. Dá um F5 aqui. Pronto, agora deu certinho. Veja, eu tenho 10 programadores na minha lista, mas aqui apareceu somente o João da Silva. Vou criar mais um programador aqui. Lá, José. Aí o José vai aparecer aqui para mim. Se por um acaso eu sair aqui, ó, vou dar um encerrar a sessão. E vou entrar com um outro usuário aqui. Encerrar a sessão.
Pronto. Veja aqui, ó. Quando eu clico em programadores, não aparece nenhum, porque esse cara aqui não criou nenhum. Mas se eu criar alguma aqui agora, Sebastião, ele vai aparecer aqui na lista. E tem outra coisa que é muito interessante. Veja bem aqui, ó. Se eu clicar no Sebastião, aqui em cima aparece o ID do Sebastião, que é o ID 13. E eu consigo visualizar o Sebastião. Porém, se eu sair desse usuário, acessar com o meu outro usuário, e vir aqui em programadores, o Sebastião não aparece. Se eu clicar em José, aparece aqui o 12, que é o ID dele aqui no browser. Só que se eu mudar para 13, que seria o Sebastião, que eu não tenho acesso, veja que o próprio Django Admin já bloqueia, falando que ele não existe. Por que ele fala que não existe? Ele fala que não existe porque a referência dele de existência ou não vem através da query set. Como a gente filtrou a query set, para ele é como se não existisse. Então, mesmo que o usuário coloque o ID lá em cima no browser, ele não vai ter acesso. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial, que você tenha aproveitado bem as pequenas dicas que eu dei durante o vídeo. E se você gostou, deixa um comentário aí, deixa um comentário com seu feedback ou com um próximo vídeo que você gostaria de assistir. E deixa o seu like no vídeo. E se você quiser me acompanhar para receber mais vídeos, porque eu estou gravando agora toda semana, se inscreve no canal e ativa o sininho. E no mais, boa sorte e muito obrigado.